Propósitos, capítulo 15. Formado para fazer parte da família de Deus. Deus é aquele que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos partilhassem de sua glória. Hebreus 2:10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João 3:1. Você foi formado para ser parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para ser parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual planejou antes que você nascesse. Toda a Bíblia é a história de Deus, formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua família, para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande prazer. Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. Sua própria natureza é definida em relação aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar seu significado. Deus sempre existiu e sempre teve um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: Foi para ele um dia feliz quando nos deu nossa vida nova, por meio da verdade de sua palavra. E nós nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos de sua nova família. Tiago 1:18. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos e os outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs. E a igreja se torna nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os crentes, os que creem em Cristo, do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de você entrar na família de Deus é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento, mas se torna membro da família de Deus pelo seu segundo nascimento. Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. O convite para sermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Sua família espiritual é ainda mais importante que sua família física, porque durará para sempre. Nossas famílias na Terra são maravilhosas dádivas de Deus, mas são temporárias e frágeis, frequentemente rompidas pelo divórcio, a distância, a velhice e, inevitavelmente, a morte. No entanto, nossa família espiritual, o nosso relacionamento com os outros crentes, irá continuar pela eternidade afora. É uma união muito mais forte, um laço mais permanente do que parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, ele rompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão de seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Quais são os benefícios de fazer parte da família de Deus?
No momento que nasceu espiritualmente na família de Deus, você recebeu alguns presentes espantosos: o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. A Bíblia diz: por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas 4:7. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. Ele nos diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, temos uma parte da fortuna da família. Aqui na terra, recebemos as riquezas da sua graça, bondade, paciência, glória, sabedoria, poder e misericórdia. Mas na eternidade nós vamos herdar ainda mais. Paulo disse: eu quero que vocês percebam o quanto é rica e gloriosa a herança que ele tem dado ao seu povo. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados para estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Quinto, seremos levados para participar da glória de Cristo. Que herança! Você é muito mais rico do que pensa. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, longe do alcance de mudanças ou da decadência. Isso significa que a sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente ou por um desastre natural. É por essa herança eterna e não pela aposentadoria que você deveria estar ansioso e se esforçando. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta tacanha. Você deveria estar vivendo na luz da eternidade. Batismo, identificando-se com a família de Deus. Famílias saudáveis têm orgulho de si mesmas. Seus membros não se envergonham de serem reconhecidas como parte da família. Lamentavelmente, conheci muitos crentes que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com suas famílias espirituais, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual opcional, a ser atrasado ou postergado. Ele significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante anos eu quis entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é carregado de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia a sua nova vida em Cristo, além de ser também uma comemoração da sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu
no instante em que Jesus o trouxe para sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos somos batizados no corpo de Cristo, por um Espírito, e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna um membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus. Tal qual uma aliança de casamento, é um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. É um ato de iniciação e não algo que você deveria protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram a Cristo. Em outro lugar, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. E Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, seja o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz em Hebreus 2:11: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamar os irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa penetrar em você. Você é parte da família de Deus. E por Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. 15º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Fui moldado para pertencer à família de Deus. Um versículo para meditar. Seu plano imutável sempre foi de nos adotar para sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:15. Uma pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros crentes como membros da minha família? Conclusão do 15º capítulo. Que capítulo mais lindo! Como é bom saber essa verdade. Como é bom saber que nós somos parte da família de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E com isso eu quero convidar a você que ainda não teve essa oportunidade de aceitar Jesus. Eu quero te oferecer o sacrifício que Jesus fez por você. Você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, gostaria de aceitá-lo agora? Se sim, faça essa oração comigo. Querido Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te confesso hoje, publicamente, como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e faça-me parte da sua família. Se você fez essa oração, creia que você faz parte já da família de Jesus, que você já faz parte da família de Deus e que você já faz parte da família de Deus. Que coisa mais linda! Você faz parte de uma família eterna. Que a morte não vai separar, que a dor não vai separar, que a distância não vai separar. Você faz parte de uma família eterna. E como isso é lindo! Agora, ouça de novo esse capítulo.
e vejo todos os benefícios de fazer parte da família de Deus para a sua vida. Ouça com muito carinho e compartilhe esse capítulo com alguém que precisa muito aceitar a Jesus, que precisa muito fazer parte da família de Deus, ou com alguém que precisa saber que já faz parte da família de Deus. Independente dos erros ou dos acertos, Jesus perdoa os seus pecados. Se você tem falhado, peça perdão. Se você gostaria de se reconciliar com Jesus, faça essa oração que nós acabamos de fazer juntos. Volte o áudio e faça essa oração. E se reconcilie com Jesus. E volte hoje mesmo a se sentir pertencente a essa família. Não é uma família de pessoas perfeitas, mas é uma família que ama Jesus acima de todas as coisas. Te encontro no próximo capítulo, no capítulo 16. Um beijo grande.